Olá, muito boa noite para você. Está começando o Jogo do Poder deste domingo e o nosso convidado especial é Emerson Casale, consultor de relações institucionais. Fique com a gente. Emerson Casale, seja muito bem-vindo. Muito obrigada pela sua disponibilidade. Vamos trazer um tema muito atual, muito importante, que é a reforma tributária. Obrigada pela sua participação desde já. Boa noite, Karina, que eu aqui agradeço. É um prazer estar aqui na CNT, no Jogo de Poder. Boa noite aos telespectadores da CNT. Vamos fazer uma discussão bacana aqui sobre o tema, trazer uns esclarecimentos. Casale, depois de tantos anos de discussão no Brasil, a tão falada reforma tributária, tão esperada, foi aprovada pelo Congresso e passa a valer a partir de 2026. Na prática, o que vai mudar de fato para as pessoas e para as empresas? Essa é uma reforma muito impactante, né? O Brasil está fazendo uma reforma muito ousada, ela transforma o nosso modelo tributário, mas o nosso sistema tributário transforma de uma forma muito profunda, né? A gente tem um sistema tributário muito ruim. Assim, só para você ter uma ideia, a gente está pegando cinco impostos diferentes, né? São três federais, que é PIS, COFINS e IPI. A gente está pegando ICMS, a gente está pegando ISF, né? E com várias legislações municipais, estaduais, etc. E a gente está transformando tudo isso, assim, na prática, em um tributo só, né? Na verdade, vão ser dois: uma contribuição de bens e serviços, que é federal, e o imposto de bens e serviços, que é estadual e municipal. Só que a legislação deles vai ser a mesma, tanto da federal quanto. Então, na prática, para a empresa, na prática, para o consumidor, é como se a gente estivesse trocando todo esse sistema por um só. E a gente tinha muita variação nesse sistema, muitas situações muito diferentes. E você agora padroniza bastante esse sistema, né? As coisas, você cria uma alíquota padrão para praticamente tudo, para grande parte das coisas, né? E cria alguns regimes diferenciados. Então, por exemplo, a educação vai ser mais barata, né? Ou seja, a alimentação mais barata, no sentido de pagar menos tributo, não necessariamente já refletindo no preço ao consumidor, tá? Para o consumidor, a reforma ela traz uma coisa muito interessante, vai ficar muito mais transparente quanto a gente paga de imposto, Karina. Hoje você compra qualquer coisa, né, e às vezes vem até na nota fiscal algum imposto ali que você olha, eu paguei, nossa, tinha tantos por cento de ICMS ou de PIS/COFINS, mas tem tanto imposto que para aquilo ser produzido foi pago ao longo da cadeia e que o consumidor está pagando ao final e que ele não sabe, então a reforma torna isso transparente, tá? Então vai ter um grande ganho, uma simplificação forte do sistema para as empresas, assim, um ganho muito expressivo, para a competitividade, um ganho muito expressivo, e para a população também uma transparência maior, custos mais baixos para o pessoal de baixa renda, né? Então, assim, a reforma vai refletir na vida de todo mundo. Todas as empresas vão Excelente. ser impactadas. Casale, a gente sabe que o Brasil, ele é um dos países com a maior taxa tributária do mundo. Quando você fala de simplificação de impostos, para a gente entender, vai ter um reflexo no bolso das pessoas também, como você acabou de citar, principalmente, né, das classes mais baixas, mais vulneráveis. Nós temos um período de transição que começa já no começo do ano. Como é que vai ser essa implantação? E quando que nós, consumidores finais, que estamos ali na outra ponta, vamos sentir de fato, né, os impactos dessa reforma? A mudança no sistema, né, ela não vai mudar a carga tributária do que é arrecadado por esses impostos, tá? Então, se você pegar assim na média, algumas coisas vão ficar mais caras, outras coisas vão ficar mais baratas. Na média, a reforma se propõe a ter a mesma arrecadação, inclusive para não subir mais a carga tributária, tá? Mas foram tomados alguns cuidados, né? Justamente olhando numa perspectiva mais de justiça tributária, e para as classes mais baixas, você trouxe na reforma alguns ganhos, né? Então, além de produtos que têm um peso forte para as classes mais baixas, tipo alimentação, você ter aí uma cesta básica isenta, além disso, quem está no cadastro único, por exemplo, na parte de energia, na parte de gás, né? Isso tudo vai ter o chamado cashback.
Ou seja, o que tem de imposto federal ali vai ser devolvido, e uma parte do imposto estadual, para quem está no cadastro único. Então, a reforma, ela acaba que ela se reflete muito nessa camada gigantesca do pessoal da classe mais baixa do país, né? Então, a gente está falando aí de coisa de 75 milhões de pessoas que, ao consumir, vão pagar menos tributos, tá? Então, ela tem essa, digamos assim, esse viés, tá? Bem interessante. Do outro lado, aí vem a sua pergunta. Ela não é uma reforma que ano que vem vira chave, no outro ano vira chave. Ela é uma reforma que muda um sistema muito complexo, tá? Então, ela é uma reforma pensada para começar em 2026, mas é uma situação muito de uma obrigação acessória lá. Então, na prática, 2026 ela não muda nada, tá? Para o consumidor. Em 2027, você começa a implantar a reforma. É bem interessante. Em 2027, você troca, no caso, o PIS/COFINS, que são duas contribuições federais, você elimina o IPI de 95% dos produtos e troca por essa chamada CBS, Contribuição de Bens e Serviços. Essa é a mudança em 2027. Então, aqui, por exemplo, esse consumidor de baixa renda, do cadastro único, ele já vai ter o que tiver de imposto ali na hora que ele comprou, volta no CPF dele, volta direto na conta dele, é o chamado cashback, né? Então, com isso você vai ter realmente uma redução de custo para as classes mais baixas, tá? E aí depois, a partir de 2029, a reforma começa a substituir o ISS e o ICMS de uma forma gradativa pelo IBS, né, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E aí isso daqui vai começar a impactar preços. Então, alguns produtos tendem a ficar mais baratos, alguns serviços tendem a ficar mais caros, tá? E ela vai aos poucos. Em 2033, ela termina de fazer essa transição, tá? E aí a gente vai ter a reforma completamente implantada, tá? Plantado. E aí a gente vai concretamente ver o que que ficou mais caro, o que que ficou mais barato, né? Porque hoje, como você vai ter um padrão para a maioria das coisas, você tem coisa hoje que paga muito mais, energia, por exemplo, você pode ter coisa que paga muito menos, né? Um serviço, vou dar um exemplo, um serviço de segurança de um condomínio, né? Com a reforma, isso daqui vai ficar equivalente, mas lá em 2033. Muito bem, Casale, você continua com a gente. Para você que nos acompanha pelos canais da rede CNT espalhados por todo o país, não saia daí que nós já voltamos com o Jogo do Poder desta noite. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder desta noite e nós recebemos Emerson Casale, que é consultor de relações institucionais. E falamos sobre a reforma tributária que passa a valer nesse período de transição já a partir de 2026. Casale, durante as discussões da reforma tributária no próprio Congresso, nós vimos que muitas empresas alegaram que a tributação sobre elas seria ainda maior. Isso de fato vai acontecer? São setores específicos? O que você explica para a gente? De fato, a reforma ela tem um impacto muito heterogêneo, tá? Assim, sobre as empresas, sobre os setores, né? Então, assim, e de fato você tem ganhadores, você tem perdedores, né? Então, hoje no Brasil, com o nosso sistema tributário, você pode ter um produto, né? Que, vamos dizer, se você pegar lá PIS/COFINS, 9,25, o IPI mais 10, e ICMS mais 18, etc., um produto que vai estar pagando ali seus 40% de imposto. E do outro lado, você pode ter um serviço que está pagando 3% de ISS, 5% de ISS, 3,65% de PIS/COFINS. Então, é uma diferença hoje muito grande. E aqui é um sistema muito complicado, aqui é um sistema bem simples. Então, assim, eu diria assim, o nosso sistema é uma bagunça, tá? Aí vem a coisa assim, agora todo mundo vai estar no mesmo sistema. E em muitos casos vai estar na mesma alíquota, tá? Então, ao estar na mesma alíquota, é isso, vai ter muito produto, né? Vai ter alguns serviços que vão ficar mais baratos.
vão ter muitos serviços que vão ficar mais caros, né? Até porque o serviço, ele hoje, por pagar ISS, ele tem uma alíquota menor. Mas a reforma, ela ressalvou, tá, alguns dos principais serviços, né? Então, você tem, por exemplo, assim, isso foi uma luta muito grande, mas na educação você tem 60% de redução da alíquota. Tá? Na saúde, você tem 60% de redução da alíquota. Quando você vai isso para a prática hoje, muda o modelo, a forma de cálculo, né? Mas você mantém a carga. Então, a mensalidade escolar não vai ficar mais cara por causa da reforma, né? Assim, a saúde não vai ficar mais cara, tá? Você também tem setores importantes como transporte, que você praticamente tinha uma situação de isenção e que você mantém a situação de isenção no transporte urbano, por exemplo, coletivo. Então, você vai ter situações, sim, em que você vai ter um aumento de carga grande e alguns serviços vão ficar caros, né? E aí você vai ter problema, aí você vai ter problema, por exemplo, isso vai subir muito a carga de uma empresa que é lucro real, que é lucro presumido, mas a do Simples não vai subir. Então, isso vai criar alguns problemas ali de competitividade, tá? E vai acabar estimulando mais a empresa do Simples. Vai depender de cada situação. Você vai ter muitas situações que você vai ter uma redução expressiva. Eu citei aqui, por exemplo, em alguns casos, você pode ter isso na parte de energia, na parte de combustíveis, até de alguns serviços de telecomunicações. Enfim, você pode ter a tendência é você ter uma redução dos custos. Então, os impactos vão ser muito diferentes, mas cada empresa, se ela. E tem uma coisa muito interessante: depende muito se a empresa vende para um consumidor final ou se ela está vendendo no meio da cadeia. A reforma cria um mecanismo que praticamente assim, mesmo que você tenha um aumento de carga grande, eu reclamei porque, nossa, eu estou achando que vai subir 300% minha carga. Só que ela tem um efeito no meio da cadeia que ela praticamente neutraliza esse aumento de carga. Então, ou seja, ela é uma reforma que ela é complexa, ela tem efeitos complexos, mas o que eu posso dizer para você, Karina, é que ela vai afetar a vida de todas as empresas. Assim, você pode ficar mais ou menos na mesma coisa, mas seu concorrente mudou a situação tributária dele, né, ou seu consumidor, em função do perfil dele, você vai ter uma situação melhor ou pior, né? Mas o fato é, a partir de 2027, todo mundo vai começar a aprender muito como é que essa reforma funciona. Mas é muita coisa diferente, é muita coisa nova. Até hoje, assim, as empresas estão com dificuldades ainda de entender, né? Estão buscando entender como é que elas vão se adaptar. E, Casale, você comentou que essa simplificação da tributação vai trazer mais transparência aos processos. Consequentemente, isso vai acabar dificultando a sonegação ou não? No geral, sim, tá? Porque ela cria uma situação que é muito interessante. Eu vou falar aqui, tomar a liberdade de falar. Ela cria uma situação que chama crédito. Então, quando eu estou numa empresa e eu contrato uma outra empresa, na hora que eu contrato, ali tem um imposto embutido. Na hora que eu pago isso daqui, aquele imposto, ele tem que ir para o governo, porque eu vou usar ele para bater meu pagamento de imposto. Então, eu vou exigir que esse imposto seja pago. Eu vou exigir, porque ele vai me ajudar a pagar menos aqui. Como eu já paguei aqui, quando eu contratei aquele serviço, então eu vou exigir. Então, essa exigência em cadeia, ela vai diminuir muito a questão da sonegação. E hoje, Karina, essa coisa da transparência é aquela história. Eu vou voltar aqui. Você chega assim numa academia de ginástica, né? Aí na academia, vamos dizer, você tem, só para você ter uma ideia, você tem 3% de ISS e tem, de repente, 3,65% de PIS/COFINS. Aí você pensa assim, assim, você não vai pensar isso, mas assim, a própria empresa pensa, mas quanto é que o consumidor está pagando de imposto? Está pagando 3 mais 3, 65, 6,65. Só que, na verdade, não é isso. Por que que não é isso? Porque essa academia,
Ela comprou equipamento que tinha PIS, COFINS, IPI, ICMS. Ela pagou muito de energia que tinha ICMS, que tinha PIS, COFINS. E essa empresa de energia comprou equipamento que tinha IPI. Então você tem um monte de custos desses tributos em cadeia, que ao fim e ao cabo quem paga é o consumidor final e que ninguém sabe que está pagando. Nem as empresas, entre elas, estão sabendo que é essa carga. O que muda com a reforma? Como cada coisa que é paga gera um crédito para o outro pagar o imposto que ele deve, então essa coisa em cadeia, todo mundo passa a exigir isso, tudo bem destacado. Então chega no final, o consumidor vai saber exatamente, eu cheguei na academia, eu paguei 100 de mensalidade e teve mais, ao final da reforma, 18,5% de imposto. Isso daqui é um imposto. Hoje, Ok. vamos dizer que o consumidor pague 118,5%, ele não tem a menor ideia de quanto ele está pagando de imposto, né? Acaba ficando tudo embutido ali no valor e a gente realmente Tudo não se preocupa o que é imposto e o que exatamente, que é o valor devido, né? exatamente. E tem um detalhe bem interessante, Karina, que é o seguinte, a gente vai ter que se acostumar com uma coisa diferente. Hoje, quando você chega lá e compra vamos lá, você comprou, você pagou 100, né? Aí você diz, quanto é que tem de imposto? Você olha, dentro desse 100 tem 20% de imposto. Ok, você sabe quanto é o imposto e você olha o preço todo e diz ali dentro tem 20% de imposto. Com a reforma, a gente vai começar a mudar isso. Vai ser parecido, por exemplo, com os Estados Unidos. Se você vai nos Estados Unidos e você comprou um boné e o boné custava US$ 50, aí você, a partir do preço do boné, US$ 50, está lá o preço, US$ 50. Você vai pagar US$ 50 mais 8%. Ou seja, você vai ter o preço das mercadorias, o preço do serviço, e aí vem o imposto por fora. Aí você sabe claramente, olha, é 8% de imposto, é 10% de imposto. Isso tudo vai estar destacado. Casale, nós vamos para mais um rápido intervalo. Você continua com a gente. Para você de casa, não saia da rede CNT, que nós já voltamos com o Jogo do Poder. Até já! Estamos de volta com o Jogo do Poder e hoje o nosso convidado especial é Emerson Casale, consultor de relações institucionais. Falamos, a nossa principal pauta da noite é a reforma tributária, que passa a valer a partir de 2026, como nós comentamos, em um processo de transição para o país. Casale, eu gostaria de saber sobre a folha de pagamento. Nós sabemos que os impostos, os encargos sobre as folhas de pagamentos, eles são bastante onerosos, bastante altos. Muda alguma coisa com a reforma tributária? O que muda no sentido para as empresas? Esse é um excelente ponto e um ponto necessário para o país, tá? Entender isso, né? Essa reforma agora, ela só está mexendo nos impostos sobre o consumo, que é aqueles que eu comentei de PIS, COFINS, IPI, ICMS e ISS. Aí a gente está tendo outra reforma que é sobre questões de imposto de renda, tá? Mas a questão dos elevados encargos sobre a folha, ele ainda não foi enfrentado, né, nessas discussões da reforma, dessas reformas. E eu não tenho dúvida de que essa é uma pauta que o país é a próxima pauta a enfrentar no campo tributário, porque hoje a gente tem a contratação formal, seletista, ela é caríssima, né? Ela compete, por exemplo, em baixa renda, ela compete hoje com a informalidade, ela compete hoje até com o MEI, né? Tem alguns aspectos de pejotização e etc., onde você tem uma carga muito mais baixa, né? Não que, que as empresas queiram, mas muitas às vezes são até forçadas, né, a você trabalhar em outros modelos. Então, o Brasil tem um desafio previdenciário gigantesco. Hoje, não dá para você ficar com esse excesso de encargo que a gente tem sobre a folha de pagamentos, tá? Porque você está prejudicando o mercado de trabalho, você está criando efeitos colaterais muito ruins. Então, eu tenho certeza que essa é a próxima discussão que a gente vai enfrentar. Inclusive, eu imagino que isso vai ganhar muita força ali ao longo do primeiro semestre, porque a gente hoje tem muita distorção
previdência com muita dificuldade, justamente porque as pessoas saem de um modelo muito oneroso para ir para um modelo que tem uma contribuição baixa para a previdência, né? Isso vai criando uma situação insustentável, uma situação de insegurança jurídica, né? Então, a gente, hoje no Brasil, a gente tem essa discussão, né? Assim, é extremamente necessário a gente trocar esse modelo. O que é trocar o modelo, tá, Karina? É você pegar, por exemplo, deixar de cobrar 20% sobre a folha da contribuição previdenciária patronal e passar a cobrar um pequeno percentual sobre a receita da empresa. Então, por exemplo, assim, a gente tem números já da Receita Federal, números oficiais, de que uma contribuição de 1,4% da receita de todas as empresas poderia substituir esse 20% sobre a folha. Com isso daqui, contratar formalmente fica muito mais barato, tá? E aí as empresas vão tender a contratar mais. Deixa eu te dar um exemplo muito interessante. O Simples, né? O Simples, ele é um sistema onde as empresas pagam sobre a receita, tá? O custo, digamos assim, do empregador, ele está lá já inserido no DARS, né? Na guia de arrecadação. Então, é sobre a receita que é pago. E aí, com isso, você não tem esses 20% no Simples. E com isso, o Simples, que é 7,5% da receita das empresas no Brasil, gera 30% dos empregos formais no Brasil. Ou seja, na hora que você leva para um modelo que estimula a contratação, ela acaba acontecendo, né? Então, eu acho que esse é um desafio e eu acho que essa é uma pauta que a gente vai estar buscando aí para o ano que vem para o país. E Casale, tem uma questão específica dos microempreendedores individuais, inclusive anda circulando, né, lá no Congresso, a possibilidade de aumentar o teto de faturamento para esses empreendedores, que hoje está em R$ 81.000 e passar a ser R$ 150.000, porque quando você não se enquadra mais no MEI, automaticamente você migra para o Simples e acaba tendo um pouco mais de tributação, como você acabou de nos Exato. explicar. Você Isso. seria a favor desse projeto que aumenta o teto de faturamento para esses microempreendedores? Eu acho que a gente tem aqui que fazer uma discussão, né, de se isso é viável ou não é viável. Qual é o nosso problema hoje? O nosso problema é que a gente tem um sistema que é muito caro para as empresas em geral. Elas têm, o Simples é estimulado nesse sentido, ele já tem, digamos assim, uma carga menor, é considerado que ele tem até um incentivo fiscal. E o MEI, ele tem uma tributação muito baixa, praticamente, assim, baixíssima, praticamente ele não contribui para a Previdência, né? Assim, então, o que que acontece? Hoje, acabou que assim, o MEI virou uma coisa muito forte no mercado, competindo com a formalidade, tá? E à medida que você aumenta isso, na verdade, por mais que seja ótimo, do outro lado você tem um efeito colateral. Você tem um efeito colateral nas contas públicas, você tem um efeito colateral no mercado de trabalho, você tem outras situações. Então, assim, existe uma pressão grande no sentido de ampliar isso, assim como tem pressão para ampliar os Simples de 4.800.000, que já está há muito tempo nessa faixa e tal. Mas o que a gente observa assim das áreas mais técnicas de governo e etc., é um sinal de que isso não é viável, de que isso está se tornando até algo um tanto quanto insustentável. Então, isso acaba, ao prejudicar as contas públicas, naturalmente isso prejudica o próprio ambiente de negócio no país, taxa de juros e etc., e acaba também tendo um efeito ruim para todo mundo, né? Então, é uma discussão complexa, tá, Karina? Assim, a princípio, é ótimo, né? A princípio, faz sentido, mas tem uma conta, né? Assim, tem uma conta aí que precisa ser feita. Precisa ser equilibrada, não é? Casale, imposto de renda. Recentemente, o Congresso aprovou a isenção do IR
para quem ganha até R$ 5.000 por mês. Inclusive, Isso. essa foi uma campanha do presidente Lula, foi uma promessa de campanha do presidente, né? E agora, então, se Isso. cumpriu com a aprovação do Congresso. Gostaria de saber a sua opinião, quais são os impactos dessa isenção? Nós sabemos que tem um impacto, sim, para os cofres públicos, mas, em contrapartida, temos também esses trabalhadores que ganham até R$ 5.000 e que deixam, então, de ser tributados. O que você acha desse Isso. cenário? Essa é uma reforma que ela veio aí mais diretamente com foco na questão da renda, né, de distribuição de renda, né, pegando ali digamos assim, uma camada de trabalhadores que hoje pagam algum imposto, mas que não tem uma remuneração muito elevada, tipo R$ 4.000. Aí acaba pagando um pequeno imposto, né? A remuneração é relativamente baixa, né? Então, você tem ali uma quantidade significativa de pessoas que vão ser beneficiadas com Beneficiadas. essa pequena isenção. Do outro lado, ela foi feita também de uma forma em que você tem uma compensação, ou seja, você começa a fazer o que se chama da tributação dos super ricos, né? Então, dependendo do formato da empresa, do quanto a empresa desse super rico, digamos assim, ela pague de imposto, quem ganha a partir de R$ 600.000, que é o que foi classificado como super rico por ano, 600 mil por ano, já começa a ter alguma tributação, pode começar a ter, né? A partir de 1.200.000 pode ter uma tributação de até 10%, tá? Então, vai ter várias situações em que, por exemplo, a empresa que gerou esse recurso, ela já pagou muito na pessoa jurídica, ela paga lá integralmente RPJ, CSLL, e aí a reforma diz, então, olha, então como você já pagou muito na sua empresa, eu vou te liberar de pagar os dividendos. Mas ela cria um mecanismo que ela diz o seguinte: se você tem aqui alguns incentivos, pagou pouco de imposto de renda e CSLL, né, que é a outro também sobre o lucro, eu vou tributar seu dividendo em até 10%. Então, de alguma forma, ela distribui esse custo, tá, para uma classe mais alta, bem mais alta. Tá? Então, ela acaba equilibrando as contas. De uma forma geral, ela acaba sendo positiva por trazer mais justiça tributária, vamos colocar dessa forma, né? Então, você distribuir um pouco mais a questão da carga tributária. Do outro lado, ela vai ter alguns efeitos em função em desestimular alguns incentivos fiscais, né? E que, lógico, isso tem efeito. A gente tem chamado a atenção, olha, se você olhar a Lei Rouanet, em muitos casos vai ter um desestímulo grande as empresas doarem para a Lei Rouanet. Mas isso é pelo mecanismo que foi, não que houvesse uma intenção de prejudicar a Lei Rouanet, a Lei do Esporte, a Lei do Audiovisual e etc., mas vai acabar gerando alguns efeitos colaterais também, tá? Em alguns incentivos de Sudan, Sudene, etc. Mas, enfim, para o público geral, a síntese é, de fato, você tem uma camada ali que ganha ali entre R$ 3.500 e R$ 7.500 na pessoa física que paga imposto de renda e etc., que esse vai ter alguma redução ali boa, e lá no andar de cima vai ter uma tributação, né, também. O que parece razoável. Quem ganha mais, paga mais. Isso no caso, é bem interessante como a gente tem um sistema muito complexo. Muitas vezes no Brasil você acaba pagando muito na empresa e desonera e justamente recebia o dividendo sem tributação. Agora está mudando o modelo para que também justamente quem ganha, quem recebe o dividendo, pague alguma coisa aí também. Tá certo, nós vamos para o nosso último intervalo comercial. Para você que nos acompanha, não saia da Rede CNT, que nós já voltamos. Até já! O Jogo do Poder está de volta e o nosso convidado especial deste domingo é Emerson Casale, consultor de relações institucionais. Emerson, voltando um pouquinho agora sobre a questão da reforma tributária,
ela vai ter um impacto positivo no PIB, no produto interno bruto do país? O que vai mudar economicamente falando? Ela vai ter um impacto, sem dúvida, ela vai ter um impacto muito positivo, tá? Assim, se fala em crescimento de 15% do PIB ao longo dos anos, só pelo fato de ter a reforma, mas a questão é que ela traz uma simplificação muito grande para o sistema tributário. Ela vai ser uma reforma muito automatizada, tá? Uma coisa bem interessante. Você vai ter já ao longo do tempo isso vai sendo implantado, e assim como a gente no imposto de renda hoje, quando você vai fazer uma declaração de imposto de renda, já aparece lá, por exemplo, a escola da criança, o plano de saúde, já aparece automaticamente, né? Porque já está vinculado por CPF. Ela vai fazer essa vinculação em tudo ali. Na hora que você compra de um fornecedor, aquilo entra o crédito, ela é muito automatizada, né? Então, ela tende a trazer uma simplificação muito grande. Ela tem uma coisa que é bem interessante, que ela desonera o investimento, né? Hoje, se você comprar um monte de equipamento, você compra um monte de equipamento, ele tem um monte de imposto ali, o que aparece na nota e o que não aparece, e pronto. Com a reforma, todo o imposto que tem ali vira o que eu chamei de crédito, ou seja, vira como se fosse algo para você pagar o seu imposto, como se fosse um adiantamento do pagamento do seu imposto na hora que você comprou os equipamentos, tá? Você só adiantou o pagamento, mas na prática esse equipamento ele vai assim, é como se ele viesse, o custo passa a ser um custo sem imposto. Então antes você tinha um monte de imposto, agora você não tem mais imposto sobre esse equipamento. Isso implica que você vai investir mais. Ela desonera o investimento, ela desonera a exportação, né? Então, ela de fato traz um conjunto muito positivo de coisas, né, que vão fazer com que a economia cresça. Você tocou num ponto que foi a questão da própria sonegação, você reduzir a sonegação, ter algo mais transparente, mais seguro, né? Então, realmente, para um ambiente de negócio, ela vai estimular bastante o investimento. Ela tem um efeito assim que vai ser um pouco diferente nas regiões, tá? Então, hoje você tem muito investimento que é calcado em incentivos fiscais nas regiões, né? Essa reforma ela meio que acaba com esse modelo, né? Cria um fundo de desenvolvimento regional para apoiar, mas isso vai impactar em toda uma parte de localização de empresas. Então, vai ter locais que vão ganhar empresa, vai ter locais que vão perder empresa, né? Mas ela tem, assim, os efeitos são muito diversos, cara, muito diversos. O Brasil tem hoje realmente um grande desafio quando nós falamos de trabalho formal, que é justamente o que nós estamos falando aqui, que é a quantidade de tributos, a quantidade de impostos, que incide sobre a folha de pagamento, o que acaba reduzindo as contratações. Hoje nós temos um fenômeno chamado pejotização no país, em que as pessoas são contratadas em formato pessoa jurídica, em que dão as suas notas, em vez de serem contratadas via CLT, que é a carteira assinada, né? A famosa carteira assinada, a carteira de trabalho. Quais são os impactos dessa pejotização na Previdência? E mais do que isso, Casale, gostaria de saber a sua opinião, se você acredita que o país esteja preparado para isso num futuro próximo. A questão da pejotização, ela é uma questão que ela tem eu acho que ela tem duas bases muito importantes, tá? Uma base é você ter eu diria assim, um sistema tributário que, de fato, onera muito o trabalho formal e quase que obriga, muitas vezes, em muitos setores, as empresas a contratarem, através, né, de pessoas jurídicas, contratarem trabalhador, né, que em muitos casos deveria ser um seletista, né? Isso já cria um problema, porque, por exemplo, a empresa que contrata todo mundo seletista certinho, essa daqui vai sair do mercado, porque ela vai estar cara. A outra que contrata tudo errado, provavelmente ela está assumindo um risco grande, com grande chance dela sair do mercado por um grande problema a qualquer momento. Então você cria uma distorção no mercado. Isso tudo vem dentro daquilo que a gente falou, né? Uma folha com encargos muito altos, um trabalho formal muito onerado. Então, esse é um problema
né? E a pejotização realmente, por você ter uma arrecadação para a Previdência bem menor em um trabalhador que está num MEI, num trabalhador que está até num Simples, né? Você deixa de arrecadar muito em relação a se ele tivesse com a carteira assinada, né? Então, você tem um problema para a Previdência. A segunda questão muito importante ligada à pejotização é, digamos, eu diria que é um certo anacronismo da nossa legislação trabalhista, né? Então, você tem uma legislação que teve algumas mudanças, teve uma melhoria boa ali na reforma, mas ela ainda é muito engessada. Ela não atende às expectativas e necessidades nem das empresas nem dos trabalhadores, né? Atende muitas necessidades, mas não atende várias situações. Então, tudo é muito engessado. E aí você busca esses modelos, digamos assim, de contratação dos serviços, onde você tem mais flexibilidade para definir os parâmetros com o seu trabalhador, né? Com o seu prestador de serviço. O problema é que isso daqui tem uma parte que é uma prestação de serviço, claro, tem uma parte que é praticamente uma fraude, né? Ou seja, onde claramente ali era para ser uma contratação seletista, mas a seletista está toda amarrada. Então, no fundo, hoje você tem dois problemas que são grandes para as empresas, são grandes para os trabalhadores, que é o trabalhador pejotizado, ele, se de um lado ele ganha mais, né, ele recebe mais no final do dia, né, porque boa parte daquele custo todo tributário ele ficou com um pedaço daquilo, a empresa com outro, né, mas você está com esse trabalhador, ele está razoavelmente desprotegido, tá? A empresa está na insegurança, né? Então, assim, aqui eu volto ao ponto, eu acho que o país precisa enfrentar essa discussão do excesso de gastos e trocar o modelo de financiamento da Previdência, trocar o modelo, especialmente desse custo, para as empresas contratarem um trabalhador formal, né? Se a gente fizer isso e se a gente conseguir flexibilizar um pouco mais a nossa legislação trabalhista, aí a gente cria um ambiente bom para todo mundo e seguro para todo mundo. Sustentável, eu diria, não é? Casale, quero agradecer a sua participação. Muito obrigada por compartilhar com a gente um pouquinho do seu know-how, de todo o seu conhecimento. Em nome da Rede CNT, agradeço também pela sua disponibilidade. Foi um prazer tê-lo conosco no Jogo do Poder desta noite. Prazer grande estar aqui com a CNT, com os espectadores da CNT. Boa noite. Boa noite, até uma próxima. Para você de casa, muito obrigada também pela sua companhia. No próximo domingo, um novo convidado, um novo entrevistado por aqui no Jogo do Poder. Até lá, uma ótima noite para você, boa semana, até mais.